esses tipos, eles têm uma correspondência de analogia. O que é analogia? Isso é parecido com isso. Então, nós estamos estabelecendo uma analogia. Isso, ele tem alguns tipos de historicidade, fatos históricos, alguns tipos de caráter pré-anunciativo, ou seja, anunciar algo, o que vai acontecer. O que é isso? Profecias. Nós vemos algumas intensificações, ou seja, quando você pega um pequeno acontecimento e torna ele grande, você intensifica esse acontecimento. Como nós dissemos, o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. Ele é cristotélico, ele é cristocêntrico. E conforme o Antigo Testamento vai evoluindo em sua narrativa, cada vez mais ele se intensifica apontando para Cristo. Retrospecção. Isso aí, principalmente na tratativa da segunda vinda de Jesus. E no final dos tempos, a perúsia, ou pareúsia. O fim dos tempos. Então, o Antigo Testamento, ele é carregado dessas modo de pensar, dessa doutrina, né, que define esses caminhos dentro do Antigo Testamento. Pergunta: com que lente os autores do Novo Testamento, então, usaram o Antigo Testamento? Se a Bíblia que eles liam era o Antigo Testamento, certo? Não tinha outro. Se eles eram judeus, se eles pensavam como judeus, né, com que lente eles foram ler o Antigo Testamento e trazer isso para o Novo? Essas lentes, e entrando aqui em termos mais teológicos, uma vez que nós estamos numa semana teológica, né, essa forma de ver o Antigo Testamento e trazer para o Novo, nada mais é do que um exercício hermenêutico, em cima de um fundamento teológico. Então, 5 pressupostos básicos. Foi a lente que os autores neotestamentários utilizaram para chegar no Antigo Testamento. O primeiro é a solidariedade coletiva ou representação. Eles liam o Antigo Testamento e eles viam, por exemplo, que quando se faz uma referência à salvação, eles viam que essa referência à salvação, ela tinha toda uma solidariedade coletiva dentro do Antigo Testamento. Ela cobria todo o Testamento. Quando eles buscavam e viam que o Antigo Testamento falava, por exemplo, de Yahvé, de Deus, Elohim, eles viam que havia uma impregnação nesse sentido dentro do Antigo Testamento. E que isso tinha uma grande representação, um grande simbolismo dentro do Antigo Testamento. Daí, eles, como anunciadores da nova aliança, eles admitiram o pressuposto de considerar Cristo como sendo o verdadeiro Israel do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, ele fala explicitamente de Cristo? Não, mas ele fala muitas vezes de Israel, anunciando Israel como um Israel futuro, liberto com a vinda do Messias, na
personificação de Cristo. Então, outro ponto, Israel em si representa o quê? Quem é Israel hoje? Onde está Israel de Cristo hoje? Onde está? Somos nós. Cada um de nós somos Israel de Cristo. Nós somos Israel de Cristo. A igreja, e formamos uma igreja, é Israel de Cristo. Não um Estado como no Antigo Testamento. É uma nova perspectiva. E essa perspectiva da nova aliança, os autores, eles utilizaram esse pressuposto teológico para desenvolver uma interpretação, um trabalho hermenêutico do Antigo Testamento. Outro ponto é que a história acontece dentro do Antigo Testamento, dentro de um plano sábio e soberano. Ou será que o Antigo Testamento rolou a reveria? Ele aconteceu a reveria de Deus? Não. Deus, onipotente, onipresente, onisciente, é o nosso Deus do Antigo e do Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento é a primeira revelação de Deus. Então, é uma obra inspirada por Deus. Partes anteriores do Antigo Testamento apontam para partes posteriores. O Novo Testamento. A época do cumprimento escatológico foi integralmente cumprida por Cristo. Os autores neotestamentários, quando eles liam, depois que tiveram contato com Jesus e foram comissionados, eles liam o Antigo Testamento com outro paradigma, com outros olhos. Esses outros olhos era admitindo o quê? Eles tinham certeza que Jesus era o Messias. Então, Jesus inaugurou uma nova era escatológica. O quinto ponto, que vem do quarto, é que, em consequência do pressuposto anterior, para que as partes posteriores da história bíblica sirvam de um contexto mais amplo para a interpretação das partes anteriores. Bom, se eles estão como autores do Novo Testamento, escrevendo uma nova mensagem, esta mensagem, ela também precisa interpretar, ela precisa estar vinculada à primeira revelação. A segunda tem que estar presa à primeira. Correto? Então, esses são os 5 pressupostos que os autores do Novo Testamento fundamentaram antes de começar a escrever. Bom, eu vou começar a escrever, eu vou ter iluminação, a inspiração do Espírito Santo, mas eu tenho que me fundamentar no Antigo Testamento baseado nessas, pelo menos nesses 5 pontos fundamentais. A chave de interpretação do Antigo Testamento, então, quem é? Como é que nós vamos interpretar o Antigo à luz do Novo? Quem é a chave? Quem é o código? Quem é o código de interpretação do Antigo? Cristo. Cristo. Nós não conseguimos interpretar com profundidade, fazer uma análise hermenêutica com fundamento teológico, num exercício exegético. Tá? Aqueles que são alunos sabem que eu estou falando. Interpretar o Antigo Testamento se não tivermos como base, fundamento, Cristo Jesus. Como é que nós estamos de tempo, pastor?
Nós já temos 45 minutos? Tá. Hebreus 4:12. Colocamos essa passagem porque ela é assim, ela vai na jugular, ela vai na artéria, ela é algo assim impactante, forte para todos nós. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Quer dizer, a palavra de Deus, ela é reveladora, ela mexe com a gente, ela é profunda, ela nos marca, ela nos transforma. É só pela palavra de Deus que nós conseguimos evangelizar, que nós conseguimos transformar, que nós conseguimos crescer espiritualmente. Não há outro meio, somente a palavra de Deus. E aqui, passando para a segunda parte da nossa preleção hoje, colocamos a seguinte pergunta: por que cristãos percorrem o mesmo caminho que os autores neotestamentários fizeram e vão buscar no Antigo Testamento referências, vão buscar práticas dentro do judaísmo? Por quê? Passados 2000 anos das Escrituras do Novo Testamento, por que a leitura do Antigo Testamento ela é necessária, faz parte da nossa fé, como foi dito. A palavra de Deus é viva e eficaz, toda a palavra. Nós não estamos aqui fazendo asepsia nenhuma. Toda a palavra é viva e eficaz. Mas por que ainda nós vemos cristãos indo buscar práticas no Antigo Testamento? Por que isso? Se o Antigo Testamento, ele é cristocêntrico, é do Antigo para o Novo, não do Novo para o Antigo. É do Antigo para o Novo, que, juntando com o Antigo, vai fazer de nós verdadeiras criaturas em Cristo Jesus. E não o Antigo e puxa o Novo. É o contrário. É o Novo que puxa o Antigo. Então, uma forma de se referir a essa busca do Antigo são o que nós chamamos de práticas, ações judaizantes. Romanos 2, 28 e 29 diz o seguinte: o judeu e a lei, não é o judeu o que é apenas exteriormente, nem a circuncisão, que é um grande sinal do judaísmo, a que é meramente exterior e física. Todos sabem que é uma circuncisão. Não. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para esses, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Não estamos contra a lei. Jesus veio contra a lei. Ele veio para quê? Para cumprir a lei. Só que ele fez muito mais que isso. Muito mais. Ele não só cumpriu a lei, como trouxe para nós a possibilidade de vida eterna. Sem precisar imolar um pombinho, ou um cabrito, ou um bezerro, ou qualquer animal que seja,
fazer o holocausto desse animal para a remissão de nossos pecados. Cuidado, por que eu estou entrando nesse aspecto? Porque nós podemos não concordar com práticas judaizantes, mas isso não quer dizer que nós somos antissemitas. O que é antissemitismo? Antissemitismo é uma prática mais que isso, é uma forma de pensar e agir, porque nós só agimos mediante aquilo que temos dentro do coração, daquilo que nós sentimos, pensamos, daí vem a ação. A ação ela não acontece espontaneamente, ela vem de dentro. Depois ela migra do coração para a mente e da mente nós temos a ação. É assim que funciona. Então, o antissemitismo foi um movimento implementado especialmente pelo romanismo. O que é o romanismo? É a igreja dita universal, não do Edir, a mais antiga. A igreja católica, que colocou o povo judeu como aquele que matou Jesus. O povo de Deus matou Jesus? Ou o povo judeu cumpriu aquilo que já estava pré-determinado e que o próprio Jesus, 100% homem e 100% Deus, sabia exatamente qual seria o seu destino para ascender e estar ao lado do Pai. Então, o povo judeu simplesmente foi um meio, não um fim. Circunstâncias daquele momento fizeram com que o povo, alguns judeus que estavam ali, se posicionaram, influenciados pelo Sinédrio, contra Jesus. Consequentemente, nós não podemos atribuir ao povo judeu a culpa pela morte de Jesus. E isso que a Igreja Católica, o movimento romanista, como eu prefiro atribuir, fez lá no início da igreja para fazer o quê? Afogar, estancar o judaísmo e promover a doutrina católica, em detrimento à doutrina que nós seguimos, que é da proto-igreja de Jesus. Os primeiros 300 anos, a doutrina cristã apostólica. É a base da nossa doutrina, transcrita pelos autores neotestamentários no Novo Testamento. Então, cuidado com isso. Tá? Práticas judaizantes. Por exemplo, sincretismo religioso. Nós vemos igrejas cristãs que não têm uma matriz, como já usamos esse termo, ou matiz teológica, doutrinária definida. Aí começa a buscar elementos de outras religiões. Para quê? Para justificar o contexto que eles criam. Porque algo fora do contexto, o que é? É um pretexto. Então, para justificar práticas, desvios doutrinários, muitas vezes heréticos, o que algumas denominações, algumas igrejas, não só no âmbito evangélico reformado, mas também em toda a religiosidade, eu não disse religião, eu disse religiosidade que nos cerca, vai buscar.
Então, esse sincretismo, essa mistura de religiões, é um dos motivos que leva a pessoas, às vezes bem intencionadas, às vezes mal intencionadas, às vezes ignorantes, vão buscar elementos do judaísmo. Outra coisa, simbolismo. O judaísmo, ele é recheado de símbolos. Recheado. É uma religião muito rica. E muito rica de símbolos. Ela tem uma simbologia muito intensa. Um campo fértil para buscar referências. Para justificar ações. Outra coisa, uma alegoria, né? Vamos criar dentro da nossa igreja um teatro, algo assim, alegórico. Vamos criar um show na nossa igreja. Vamos fazer algo assim, legal, diferente. Né? Algo que normalmente não está na Bíblia. E aí nós vamos buscar o quê? Práticas judaizantes. Superstição, né? É o seguinte, se nós tivermos uma bandeira de Israel no púlpito, nossa igreja é Israel. Está aqui representado o Estado, a bandeira de Israel, o Estado de Israel, que aliás todos estão convidados amanhã, que nós vamos falar sobre a formação do Estado de Israel. Certo? Mas onde isso está na Bíblia? E a bandeira de Israel como símbolo, também é um símbolo judaizante. Outra coisa, modismo. Agora está uma moda de fazer templo. Está uma moda, o Edir lançou uma moda lá em São Paulo, no Brás. Ele fez um templo de Salomão lá, maior chique, maior legal. Trouxe revestimento lá de Israel, fez as colunas e reproduziu um templo, né? Reproduziu um verdadeiro elefante. Vocês já foram, por acaso, no templo de Salomão? Independente, não vamos entrar aqui. Eu já fui e recomendo que todos vocês vão. Vocês já foram visitar uma hidrelétrica? Quem aqui já foi visitar uma hidrelétrica? Né? Chegou no pé da hidrelétrica lá, aquela usina enorme, monstruosa. Quando você chega perto de uma hidrelétrica, você sente você tem uma sensação de pequenez, como nós somos pequenos, como nós somos diminutos, perto de uma obra tão grande. É essa sensação que vocês vão sentir no Templo de Salomão. Com um agravante, vocês vão sentir uma grande opressão no coração. Vocês vão sentir uma grande opressão no coração. Porque vocês vão sentir quantas pessoas inocentes contribuíram para a construção daquele monumento, não templo, disforme, porque as dimensões são totalmente disformes das dimensões, seja do templo de Salomão ou do templo herodiano. Então aquilo é uma fantasia. Tá? Isso eu ouvi de uma amiga minha israelense, que veio a São Paulo, brasileira, mas mora em Israel há muitos anos, e foi visitar o templo e me perguntou onde é. Eu ensinei, ela foi, e depois eu conversei com ela. Né? E ela sentiu exatamente o que eu senti e estou compartilhando com vocês. Né? Tem que pagar cinquentão para entrar, viu? Tem que pagar cinquentão. Está 40, está de promoção. É Brás, está de promoção, agora está 40. Tá? Mas não deixa de ser, nós temos que estar
temos que conhecer o mundo, nós temos que conhecer. Como que nós vamos argumentar? Como nós vamos fazer um exercício de defesa da nossa fé se nós não conhecermos o contraditório? Nós precisamos conhecer, mas agora nós temos que estar preparados para conhecer. Num ambiente acadêmico, aqui, os que não são daqui, nós falamos de tudo. Aqui não tem, nós falamos de tudo. Muitas coisas que não dá para falar numa escola dominical. Não dá. Por quê? Porque muitas vezes são ditas coisas aqui que questionam, nos colocam, nos incitam ao pensamento. E aí nós muitas vezes encontramos crises internas. Misticismo sobrenatural, quem já viu isso em igreja? Misticismo sobrenatural, pessoa caindo, assoprando, caindo, feito largatixa, sendo dominadas pelo demônio. Quantas pessoas, quantas vezes a gente vê isso todo dia? Autoridade, quer dizer que se eu tiver uma edumentária judaica, eu vou ter autoridade. Onde está a autoridade? Na Bíblia. Aqui está a autoridade. Não está onde nos encontramos, como nos vestimos, não está. A autoridade não está no ministério de louvor. Não estou aqui criticando o ministério de louvor, pelo amor de Deus, muito pelo contrário, é um ministério de louvor. Mas a autoridade está na palavra. Atratividade e proselitismo, isso é legal. Ô irmãozinho, vai lá na minha igreja, rapaz, lá o culto é abençoado. Tem uma arca da aliança, e quando começa o culto, entra 4 irmãos carregando a arca da aliança, e atrás vem o pastor, indumentado de mestre, sacerdote do templo, e é uma bênção. Vai lá. Aí vai o irmãozinho lá, se encanta, sai da igreja dele, e vai para aquela igreja, porque isso se chama proselitismo. É lançar a enxada no quintal dos outros. Isso é proselitismo. Justificação teológica. Putz, eu não sei justificar. Eu não consigo interpretar a palavra. Eu não estou preparado para isso. Eu não fiz um curso teológico. Eu aprendi sozinho. Eu nunca li a Bíblia completa. Eu nunca estudei, né? Mas eu sou guiado pelo Espírito. Muito bem. Né? Existe um ditado, até um ditado judaico, hebraico, que diz assim: creia em Deus, mas amarre o camelo. Faça a sua parte. Então, a ação do Espírito Santo em nossa vida, somos movidos por isso. Se estamos aqui, é pela ação do Espírito. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, se eu não sei justificar, vou buscar elementos fora para justificar o que faço, o que falo, o que ensino, o que entendo como verdade. Mas são muitas vezes coisas que estão totalmente fora. Religiosidade e legalismo. Eu não disse religião, eu disse religiosidade. Legalismo. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é legalismo. Isso que os fariseus faziam lá no templo. Símbolos judaicos. Eu trouxe aqui para vocês alguns símbolos judaicos. Um símbolo judaico, o templo.
o templo de Jerusalém. Esse templo herodiano destruído na grande revolta judaica de 70. Outro símbolo judaico, uma miniatura da Arca da Aliança, né, usado muitas vezes como gasofilaço. Como pode aquilo que um dia conteve as tábuas da lei? Esse aqui tem até tábua da lei, ó. Tábua da lei. Tem também, cajado de Arão. Isso aqui é um outro símbolo judaico. Cadê? Está aqui. Outro símbolo judaico, a menorá, o castiçal de 7 braços, que se tivesse 9 braços, seria uma Hanukkah, utilizado na festa das luzes, que foi agora 2 semanas atrás, festa judaica, né? Instituído lá no livro de Êxodo. Para quê? Para integrar o templo itinerante. O que era o templo itinerante? O tabernáculo, um utensílio do templo, a menorá. Outro símbolo judaico, isso aqui é uma mezuzá, que remete a essa passagem que acabamos de mencionar, lá de Êxodo, da 10ª praga do Egito. Esse mezuzá, ele tem 2 furinhos, Ele é colocado no batente da porta, a 7 palmos de altura, ou na diagonal, ou reto. E dentro do mezuzá, nós temos um pequeno papiro. Esse aqui não é coxim, ou coxim. O que é coxim? É que é puro. Isso aqui é uma cópia, é simplesmente uma xerox, de um manuscrito que vai dentro do mezuzá. Esse manuscrito é de Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio 4, 6 a 9. É a oração ou a exclamação do Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus, é o único Deus. O Senhor é nosso Deus. Escuta, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, uno é o Senhor. Shema significa Shema Israel, ouça, ó Israel. E o judeu, na sua casa, ele tem um mezuzá. E toda vez que ele passa pelo mezuzá, ele faz isso aqui, Ele beija a mão e beija a mezuzá. E aqui nós vemos a primeira letra é do Shema, o Shin, que é a primeira letra da palavra Shema. Então, é outro símbolo judaico. Depois vou deixar aqui para vocês verem tudo, tá? Mais 2 símbolos judaicos. Isso aqui é um kippá. O que é um kippá? O que o Papa usa? O Papa usa um solidel. O que significa solidel? Em latim, somente a Deus. Isso significa
a submissão a Deus. Então, todo judeu usa um kippá. Ele pode usar o dia todo, mas no momento da oração, obrigatoriamente ele usa um kippá. Por quê? É uma atitude que o judeu tem para mostrar que ele é submisso a Deus. Isso aqui é um talit, ou um talit, e ele é diferenciado, porque ele tem uma menorá, está aqui, ó. Depois ele tem uma estrela de Dav. Por que estrela de Dav? Porque o Dalet, no hebraico antigo, era representado a letra maiúscula por um triângulo. David, um Dalet, outro Dalet. Um Dalet mais outro Dalet, um sobrepondo ao outro. O que nós temos? A estrela de Davi. Então, tudo dentro do judaísmo tem uma simbologia. Depois nós temos aqui o quê? Um peixe. Mas o que um peixe está fazendo num talit? O que é o peixe? Peixe em grego. Cadê o William? Iktos. Iktos. Peixe em grego. Certo? Iesos, Christos, para careca tem que ser com colinha. Eles usam prisilha, né? Eles usam muito uma prisilinha assim. Iesus Christos, Ion Soter Theos. Jesus Cristo, Ion Filho, Soter Deus, Senhor. Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o significado. Então, quando a gente vê lá um carro com um peixinho, olha, esse é cristão, né? É um símbolo de identificação dos cristãos desde lá do início da igreja. Então, esse é um talit messiânico, porque é um talit que mistura a tradição judaica com a tradição cristã. É um manto. E um manto que era usado por Jesus. E um manto que hoje nós vemos em algumas igrejas, irmãos, pastores, discípulos, bispos, entre outros, usando talit. Nós vamos falar se isso é lícito ou não um pouquinho mais na frente. Mas é um símbolo judaico. E um símbolo, como todo elemento judaico, repleto de outros símbolos. Se nós pegarmos um talit, só alguma coisinha, tá? Porque dá para dar uma aula sobre isso, só sobre talit. Aqui nós vamos ver que ele tem franjas, ele tem tsot, franjas. E cada franja é composta por fios. Aqui nós temos 600 fios. Aqui nós temos uma franja com 5 nós. Cada nó representa um livro da Torá, um livro da lei. E a lei, ela está sobre 8 linhas, sendo que uma linha é azul. Essas 8 linhas representam o quê? O caminho do pecado do homem. E quais são os caminhos do pecado do homem? São 8. A boca, o nariz, os olhos, o ouvido. 4.
o coração, primeiro, as mãos, os pés, porque eles que empunham armas. O coração vem a maledicência, e os órgãos sexuais, que vem a porneia. Então, a lei está em cima das 8 razões básicas do pecado. Então, 5 com 8, 13. Com 600, 613. Quantos preceitos da lei, ou seja, quantos mandamentos nós encontramos na Torá? 613. Essas linhas, essa linha azul representa a cor do mar que reflete os céus. Então, tudo aqui tem uma razão. Agora, olha que interessante, olha que bacana. Vamos remeter aqui uma passagem bíblica com Jesus. Jesus usava um talet. Certamente usava. Os seus discípulos usavam talet. Eram judeus. Todo judeu usava talet. Nós vemos várias menções do manto na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Jesus, lá em Lucas 8, Jesus estava lá, vamos aqui, a Bíblia. Lucas 8, 48. Para ser mais preciso, não, perdão. Não, é isso mesmo. Lucas 8, 42. Jesus estava no caminho, no meio da multidão, aquele empurra, aquele monte de gente, né, querendo tocá-lo, querendo estar perto dele. E ele, ali os discípulos chega para lá, e todo mundo querendo estar perto dele, quando de repente ele sente o quê? O que ele sente? Uma mulher com uma patologia hemorrágica antiga, doente, uma mulher execrada pela sociedade, porque dentro da sociedade judaica, uma mulher hemorrágica é uma mulher impura. Ela toca o quê? E imediatamente Jesus fala para... O que Jesus fala? Repistes sou sesokon, em grego. A tua fé te salvou. O que salvou? Foi o talet? Foi o fato dela ter tocado o talet? Dela ter tocado o sagrado? Não. O que salvou foi a fé. Repistes, sua fé te salvou. Sou sosekon. A sua fé te salvou. Não o manto. Então vejam que Jesus, né, porque a sua fé iluminada por quem? Pela graça de Deus. Então foi a graça de Deus que dá suporte à sua fé. Então veja que Jesus, usando um símbolo judaico, o que ele fala? Não foi o símbolo judaico que te salvou, foi a sua fé. Então Jesus, mesmo usando Jesus judeu, em volta de judeus, ambiente judeus, falando para judeus, ele coloca Deus, a graça de Deus, acima de um elemento físico, um elemento da cultura e da religião judaica. Aqui vemos um tefelim,
que é uma caixinha que vai na testa e no braço, que é usado para oração. Aqui nós vemos um chofar, porque é comum hoje, já existe em São Paulo, escola de chofarista. Existem escolas que ensinam a tocar chofar. Para quê? Para tocar na igreja, para fazer entrada triunfal, para que o Espírito de Deus esteja presente na igreja. Vamos tocar chofar. Nos seus vários toques e nos seus 7 tons. Quando eu for para Israel, eu vou trazer um chofar. Que é muito legal. Aí vem a pergunta. É necessário buscar símbolos do judaísmo no Antigo Testamento para legitimar a fé cristã? É necessário? Definitivamente, absolutamente não é necessário. Jesus é suficiente, pois Jesus, ele inaugura com a sua morte vicária, Jesus inaugura um novo tempo. Jesus inaugura uma nova aliança. Jesus inaugura uma nova perspectiva vicária de salvação. Nós não precisamos mais nos utilizar símbolos judaicos. Nós não precisamos mais fazer holocausto de animais. Nós não precisamos mais ter um templo para chamar de seu. Nós não precisamos de mais nada, porque nós temos uma nova revelação e o Israel, o novo Israel, somos nós. Lá em Mateus 29, 51, quando Jesus narra a morte de Jesus na cruz, Jesus dá o último suspiro, derrama seu sangue e a terra treme, ele morre corporalmente, Jesus, homem, morre, há um tremor, e o que acontece lá no templo? O véu se rasga, se inaugura uma nova aliança, uma nova proposta, uma nova vida em Cristo Jesus. 2 leituras bem rápidas para a gente terminar. Hebreus 10, 8, 10. O sacrifício de Cristo, ele não foi terminado, ainda tem alguma coisa. É isso que está escrito aí? Não. O sacrifício de Cristo é definitivo. Quer dizer que a gente precisa pôr uma cruz nas costas e carregar essa cruz até a Aparecida do Norte, pela estrada? Nós precisamos fazer procissão, nós precisamos peregrinar, nós precisamos ajoelhar em cima do milho, nós precisamos dar chibatada. Não, o sacrifício de Cristo foi definitivo, não precisamos de nada mais. Cristo nos livrou de tudo. Primeiro, Jesus disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quisesse, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então Jesus ainda acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro, para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus na cruz, oferecido de uma vez por todas. Glória a Deus. Romanos 3, 24, 25. A justiça por meio da fé. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça,
por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a sua propiciação, para a propiciação definitiva dos nossos pecados. Amém? Jesus Cristo nos basta. Não precisamos mais nada. Não precisamos de templo, não precisamos de aparatos, não precisamos buscar sustentar a nossa fé em mais nada. Cristo é a rocha, é a pedra angular. Cristo nos basta. É lícito, então, utilizar um talit, um kippá, né? É lícito. É pecado utilizar um kippá? É pecado utilizar um talit? É pecado? Depende. Se for para sua edificação pessoal, não há pecado nenhum, porque está na Bíblia. Mas se for para promover legalismo, buscar se sustentar uma fé que fundamentada em Jesus, não tem sentido nenhum usar isso aqui. Agora, se for para edificação pessoal, se você se sentir bem, sentir como Jesus se sentia quando usava um talit, quando utilizava qualquer elemento judaico, é pecado a gente recitar o Shema. Quem é o Israel? Ouça, ó Israel. Quem é o Israel de Cristo? Nós. Então nós estamos falando para nós mesmo. Ouça, eu ouça. O Senhor é o nosso Deus, o único Senhor. Amém? Muito obrigado. Agradeço, mais que tudo, agradeço a Deus e dedico as palmas de vocês ao nosso Deus, ao nosso Senhor, porque dele é a glória, hoje, amanhã e para sempre. Nós somos ferramentas somente ferramentas. E através de nós somos preparados dentro dessa instituição para fazer a diferença na vida das pessoas e promover o reino de Deus. Amém? Então, palma para vocês. Bem, em 2 minutos para as 10 horas, cabem 2 perguntas. Eu posso fazer uma? Pode, por favor. É ofensivo para o judeu usar qualquer um, usar e lá e outra, se vende assim para qualquer um. Você compra, você vai lá na Sarzeda, você monta uma sinagoga. Você vai lá no Bom Retiro, um judeu te vende todo o aparato para você montar uma sinagoga, se você quiser. Certo? Mas, por exemplo, no Muro das Lamentações, esse kippá é do Muro das Lamentações. Você é obrigado a usar um kippá. Você não entra sem o kippá e a mulher não entra sem um chale. Por quê? Eles têm o domínio da região, então lá é território deles, é a fé deles, você tem que respeitar. Não adianta ir de sainha que você não entra, não adianta ir de bermuda que você não entra. Sem camisa, jamais. E tem um recipiente onde você pega o kippá e você veste o kippá, porque você só pode chegar lá perto do muro, que é um local de veneração mais próximo possível do que onde teria sido o templo de Salomão, o templo na sequência herodiana. Então, se você usar, por exemplo, um kippá como fantasia de bloco de carnaval, você tem a certeza que você vai ser alvo de contestação. Se você usar um elemento santo para eles, dentro da cultura judaica, da religiosidade judaica, a esmo,
obviamente que vai ser ofensivo. Outra questão? Depois vocês podem me mandar e-mail, só pegar meu e-mail, vocês podem mandar e-mail, perguntar, fiquem à vontade. O senhor comentou também na aula que eles colocavam até o Isso. do ladinho, eu lembro que o senhor passou a aula. Isso. É um filactério em grego, né? A palavra é filactério. Ali dentro tem os rolinhos com 4 passagens da Torá. Como aqui é Deuteronômio 4, no filactério, e ele remete justamente àquela passagem rapidamente aqui, voltando. Aqui, ó. Aquela passagem de Êxodo 2, Deuteronômio 11, 18, onde diz o quê? Atarás a palavra de Deus na sua testa e no teu braço. Então, se utiliza, são 2 caixinhas com umas tiras de couro, kosher, quer dizer, de animal puro, e aí ele coloca na cabeça, e ali dentro tem, aqui então, os 4 pergaminhos, e aqui no braço esquerdo, também os 4 pergaminhos. E ele utiliza isso como instrumento de veneração, como, respeitavelmente, como instrumento de fé dentro da realidade do judaísmo. Ok? Mais alguma perguntinha rápida, alguma coisinha assim? Falando de essa prospecção da verdade, Salomão, o Novo Testamento remete que nós somos o templo, né? Isso procede? Sim. Hoje nós somos o novo Israel. Nós somos o templo de quem? Por que não podemos fazer tatuagem? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós não podemos violar, esse corpo não é nosso, não nos pertence. Um brinquinho vai lá, né? Fica bonitinho, mas corromper o nosso corpo, por quê? Nós somos templo do Espírito Santo, consequentemente, somos templo de Deus. Seria o 5º templo. Nós somos o 5º templo. Tá bom? Agradeço, convido a todos, aqueles que não são alunos da nossa instituição, que venham frequentar a nossa instituição, venham aprender, venham crescer, que isso muito nos agrada, nós ficamos felizes em recebê-los aqui, e certamente vocês vão aqui aprender muito, 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 e poder ser, se já são usados hoje, vão poder ser muito mais usados. Estamos aí à disposição, estamos à disposição da igreja. Não sou pregador, mas sou preletor, sou professor, também não sou pastor. Estou à disposição, o que eu puder contribuir, podem contar comigo. Tá bem? Você que nos visita ou venha amanhã, tem uma caneta de lembrança aqui da Fatel para os visitantes, mas se o aluno tiver com muita falta de caneta, pode pegar uma também. Tá bem? Passem para ver os livros, as bíblias e vão se organizando aí para as compras que vocês vão fazer. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês e amanhã estaremos aqui de volta. Aguardo vocês. Tá bom. Vocês passaram um pouquinho de frio, né? Aqui à disposição, quem quiser vir ver, manusear, aqui à disposição.